Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de suplemento intratreino. Suplemento intratreino, como o próprio nome diz, não são os suplementos que têm indicação para serem usados durante o exercício. Por que tem indicação? Porque já vi gente usando de tudo durante o treino, né? Mas tem suplemento que não vai ter função nenhuma nesse horário, que a gente tem outros protocolos de uso, tá? O que tem indicação para ser consumido durante o treinamento? Carboidrato, líquidos, né? Então a gente tem que repor água, obviamente, né, durante o exercício, e talvez sais, minerais, principalmente o sódio, né? São os suplementos que a gente usa aí durante os exercícios. Quando que a gente precisa usar esses suplementos? A gente repõe carboidrato em exercício que a demanda, né, por carboidrato está alta e que o nosso estoque não consegue suprir. Como assim? Tem muito exercício que a gente usa muito carboidrato como forma de energia, mas a gente tem bastante estoque de carboidrato dentro do músculo, tá? Então, se a gente fizer um exercício nessa intensidade que demande carboidrato, mas por somente meia hora, né, o nosso estoque de carboidrato muscular, o nosso glicogênio muscular, dá conta de suportar esse exercício, tá? Então, a indicação para consumo de carboidrato são para exercícios, né, de longa duração. A indicação para consumo de suplemento intratreino como um todo, né, são para exercícios de longa duração. O que é a longa duração? Acima de uma hora e meia de exercício de moderada a alta intensidade, tá? Então, nessas situações que a gente tem indicação de consumir alguma coisa durante o treinamento. Ah, Nutri, mas eu faço musculação, né, dá uma hora e pouquinho, preciso suplementar? Não, né? Não tem indicação de uso de suplemento durante o treino nesses casos, tá? Então, normalmente são exercícios aeróbicos, né? Exercícios de endurance, exercícios que a gente faz de forma contínua, né? Ou até intermitente, como por exemplo um jogo de futebol, tá? Mas que passe aí de uma hora de duração numa boa intensidade, certo? É quando a gente vai usar. Qual que é a quantidade que eu uso? Recomendação gira em torno de 30 gramas, tá? 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício, podendo chegar até 90 gramas de carboidrato por hora, né? Se forem exercícios mais prolongados ainda, com mais de 2 horas e meia de duração. Como que a gente entra com esse carboidrato, né, para o treinamento? A gente tem que treinar a nossa absorção, treinar o intestino, né, para a gente conseguir utilizar quantidades elevadas de carboidrato durante o treino. A maioria das pessoas não é adaptado, tá? Tem gente que já sente desconforto gastrointestinal sem nem usar o suplemento, talvez só com o líquido, né? Então não uso nada hoje na minha corridinha aí de 1 hora e meia, 2 horas. A partir de amanhã vou usar 60 gramas por hora, né? Tem grandes chances de você sentir desconforto gastrointestinal, até de soltar o intestino mesmo e não conseguir fazer esse treino, tá? Então a gente começa aos poucos, começa com menores quantidades, tá? 20 gramas, né? Um gelzinho aí, vamos dizer assim, de carboidrato primeiro nesse treino por hora, vê como que responde e vai aumentando para treinar essa absorção, tá? A indicação é de carboidrato. Ah, mas pode combinar carboidrato com proteína? Não existe a recomendação de consumo de proteína nesse caso, tá? Proteína a gente pode usar em outros horários, tá? Principalmente se a gente está falando aí dessas provas de endurance, ultramaratonas, né? Provas aí que a pessoa vai ficar o dia inteiro em exercício, aí são outras situações. A gente pode falar também de situações de refeições nesses casos, mas nessas provas contínuas, né? Que a gente está repondo realmente o que a gente está gastando, né? O que a gente precisa é carboidrato, não precisamos da proteína nem de aminoácidos nesses horários, tá? Precisamos repor líquido e aí também tem um jeito da gente saber quanto que a gente consome de água para a gente fazer essa reposição, tá? Principal vai variar de acordo com a nossa taxa de sudorese, tá? O ideal é você se pesar antes e depois do exercício, tá? Ver quanto que você está perdendo de água, de peso propriamente dito, tá? Então vamos dizer que você começou a correr, antes de começar a correr você pesou 60, terminou de correr, pesou 59, tá? E você tomou 500 ml de água nesse treino, então você perdeu 1,5 litro de água, tá? Isso é sua taxa de sudorese por hora, 1,5 litro. Se você vai fazer exercícios mais prolongados, você considera isso.
E aí você tem que estar sempre consumindo o suficiente para você não ter essa variação de peso, então o suficiente para repor essa taxa de sudorese, certo? Dependendo da quantidade de água que é necessário para você repor, né, talvez você precise de sódio ou não. Tá? Então, dependendo, não é todo mundo que precisa suplementar sal, né, durante a corrida. É uma coisa que muita gente também sai indicando aí à torto e à direita. Depende, tem mais relação com o tanto de água que você precisa, porque dependendo do volume de água ingerido, a gente está diluindo, vamos considerar assim, o nosso sangue, tá? E aí vai faltar minerais, porque a gente também está perdendo esse sódio no suor, tá? E vai depender de quanto sódio você perde no seu suor também. Então, é mais ou menos essas duas coisas que a gente avalia, tá? Então, pessoas que suam muito, que perdem muita água, às vezes mesmo numa menor duração, vai precisar de muito líquido, e é interessante que esse líquido seja diluído junto com o sódio para a gente manter a osmolaridade do sangue, certo? Como que eu sei disso? Conversa com a nutriesportiva que ela vai te ajudar. Mas sempre lembra, reposição, né? Suplemento intratreino, o que a gente vai repor durante o treinamento são esses 3 pilares: carboidrato, líquido, né? Água, que é o que a gente vai estar repondo, e os sais, principalmente o sódio, tá? E o suplemento isotônico, Nutri? Ele é um suplemento que une essas 3 coisas em uma só. Normalmente ele já tem os minerais, ele tem o líquido, ele tem a água e tem carboidrato, tá? Então é indicado para qualquer um? Depende, a gente tem que ver, ele já vem com uma quantidade padronizada, então a gente tem que ver se essa quantidade é suficiente para você, tanto em carboidrato quanto em líquido, né? A frequência desse consumo desse isotônico, é tudo isso que a gente vai ter que considerar, certo? Existem diversas formas de suplementar carboidrato. Você pode usar um gelzinho de carboidrato, você pode usar o pozinho de maltodestrina, você pode comer alguma coisa à base de carboidrato nesses horários. A água vai ser água mesmo ou na forma de isotônico, tá? E os sais podem ser na forma de isotônico. Às vezes o suplemento de carboidrato já tem sódio, o gelzinho já tem sódio, ou talvez a gente precise de uma cápsula de sal, ou até mesmo jogar um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal dentro dessa diluição que a gente vai fazer. Tudo isso é estratégia programada, né, individual, não tem receita, tá? E que você deve programar com a sua nutricionista esportiva. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui e me envia por direct que eu tento ajudar vocês. Beijão, tchau, tchau.